O Square One é o único puzzle da WCA que se deforma e se bloqueia. Então, geralmente é um dos mais difíceis para aqueles que estão começando a coleção e tentando ir atrás de todos os puzzles oficiais. Mas, surpreendentemente, é um dos mais divertidos de se montar. Vamos aprender como montar o Square One de um jeito fácil, seguindo etapa por etapa? Primeiro embaralhar, né? A gente tem que sempre lembrar de alinhar aqui, certo? Então tem que ser sempre essa linha aqui e embaixo também. Beleza? Movimentos desse tipo, em que cortam um canto no meio, não são possíveis no Square One. Quando a gente vai para o Square 2, por exemplo, que algum dia vai ter vídeo aí, a gente consegue já desbloquear todos esses movimentos. Mas certo, a gente tem esse cubo totalmente embaralhado e a primeira coisa que a gente tem que fazer é formar uma flor. O que seria uma flor? Seria todas as peças de canto em uma mesma face, independente das cores dela, certo? Todas não, porque não tem como, mas 6 peças de canto numa mesma face. Beleza? Como a gente faz isso geralmente? Nesse caso aqui, em que eu tenho 3 e 2 e falta só uma, eu posso, por exemplo, alinhar uma peça de canto aqui, com essas 3, com essas duas, formo o trio e desço eles. Mas vamos botar um caso um pouco mais complicado para a gente ir vendo na prática, certo? Essa primeira parte é um pouco de exploração, tentando entender como funciona o movimento do puzzle, beleza? Mas aqui, por exemplo, ó, vamos tentar aqui. Aqui eu tenho esses dois pares, e eu posso descer esse trio inteiro aqui para baixo. Se eu alinho aqui, eu posso descer esse trio inteiro. Agora, temos 2 cantos aqui. Posso alinhar esses 2 cantos, não dá para alinhar com esse, porque estaria bloqueado, mas eu consigo alinhar com esses 2 e esses daqui. Posso alinhar o canto e pronto. Tenho a minha flor pronta. Beleza, bem tranquilo montar a flor, é bom para vocês irem explorando e testando o que o Square One é, como que ele funciona. E depois disso, nossa próxima etapa é formar a forma cúbica dele. Então, deixar ele na forma cúbica original. Beleza? Nesse caso aqui, a gente tem alguns casos para separar, para levar a forma cúbica. No caso em que eu tenho 2 cantos separados por 3 meios aqui e 5 meios aqui, primeiro eu tenho que fazer esse movimento aqui, então eu subo, viro e subo, para formar essa forma aqui, em que eu tenho só um meio entre os cantos e 7 meios aqui, beleza? Então, o que eu fiz foi, alinhei esses 3 com esse daqui, e em vez de descer esse trio, eu desci esse trio. Descendo esse trio, tenho essa forma, beleza? Esses são os casos em que eu tenho os meios ímpares, certo? Vou mostrar depois quando a gente tem meios pares, como é que a gente resolve. Então, sempre que a gente tiver uma quantidade ímpares de meios separados pelos cantos, a gente vai resolver dessa forma. Agora, como que a gente resolve esse cara aqui? A gente sempre vai deixar alinhado dessa forma, então esse meio vai estar aqui. Eu giro ele para formar essa forma aqui. Então, todos os meios aqui, 3 cantos aqui, e a mesma coisa embaixo. Vou alinhar para um dos cantos estar para fora, e aqui eu quero que esse trio esteja desse lado. Então, em vez desse trio, eu troco por esse trio, certo? Alinhei, rodo de novo. O que eu quero agora é essa parte aqui para esse lado. Então, meio canto, canto, meio. Eu quero isso desse lado. E aqui, o que eu quero é, desse lado, canto, meio, meio, canto. Certo? Viram como eles são quase que opostos? Meio, canto, canto, meio. E do lado oposto, canto, meio, meio, canto. Certo? Giro mais uma vez. O que eu vou ter aqui? Vão ser 4 cantos e 4 meios. E aqui a mesma coisa, só que uma orientação diferente. Eu vou deixar isso simétrico nessa linha. E vou deixar isso simétrico aqui também. Tá vendo que isso daqui tem um eixo de simetria aqui. E esse tem um eixo de simetria aqui. Girei mais uma vez. Tenho agora esses casos que são quase iguais em cima e embaixo, certo? Em que eu posso alinhar eles com o de baixo. Então, aqui eu tenho meio, canto, canto, meio. E eu vou alinhar com canto, meio, meio, canto, do lado oposto. Igual a gente fez antes. Então, aqui meio, canto, meio, meio, canto. Alinhei. Tenho essa forma, que é a mais conhecida, a mais simples, quando você faz apenas um giro no Square One, que é, eu tenho meio quadrado aqui e tenho meio quadrado na parte de baixo também. Meio quadrado, meio quadrado. Se eu giro esse daqui, ó, alinhando simetricamente, ou seja, esse que é igual a esse, já formei minha forma cúbica, beleza? Vamos para o caso agora em que a gente tem os pares, ou seja, meios pares um do lado do outro. Já estou aqui com um caso par, em que eu tenho 4 meios de um lado, 4 meios do outro. Nesse caso, a gente pode girar aqui,
trocar esse trio, então em vez desse trio, esse, e pronto. A pétala, a flor aqui estava formada da mesma forma, certo? Só casos diferentes. E agora a gente tem todos os meios um do lado do outro e dois cantos aqui, beleza? E esse algoritmo vai ser bem mais fácil que o dos ímpares. Então o que a gente faz basicamente é giro com ela alinhada simetricamente aqui. Vou ter 4 cantos aqui, 4 cantos aqui. Vou alinhar os dois cantos na minha frente. Vou alinhar os dois cantos na minha frente, certo? Para eles ficarem simétricos. Girei. Agora vou deixar esse cortando no meio por esse sentido e esse cortando no meio pelo sentido diferente. Esse daqui corta entre os cantos, esse daqui corta entre os meios. Girei e tenho a mesma forma que a gente viu da última vez. Com um movimento, já tenho minha forma cúbica. Viu como os pares são bem mais fáceis? Vamos agora para a próxima etapa, que é montar os cantos. Ou seja, só posicionar eles, orientar eles na forma correta. Então a gente vai colocar os cantos amarelos na face amarela e os cantos brancos na face branca, certo? Vocês podem estar se perguntando, não está na forma de cubo ainda por causa desse meio aqui, certo? Essa barra. Mas ela, a gente já vai ver como arrumar. Antes de seguir para isso, uma coisa que eu quero falar com vocês é sobre a notação no Square One, que vai ser muito útil para os algoritmos. Então, todo algoritmo que eu fizer a partir de agora, aqui em cima vai estar aparecendo a notação dele, ou aqui embaixo, que é a sequência de movimentos do algoritmo. Mas primeiro a gente tem que entender como ele funciona no Square One, que é um pouco diferente do R e o F que tinha no 3x3, certo? Aqui a gente vai contar quantos passos a gente dá. Isso é um passo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por exemplo. Então, se um algoritmo fala 1, primeiro eu giro 1 na camada de cima. Se ele tem 1,0, é só 1 na camada de cima mesmo. 1,2, eu giro então no sentido horário 1 na camada de cima e 2 na camada de baixo, certo? Se ele tem 3,4, eu giro 1, 2, 3 no sentido horário na camada de cima e 1, 2, 3, 4. Tá bom. 1, 2, 3, 4 na camada de baixo, certo? Se, por exemplo, tá 1 menos 2, eu giro 1 no sentido horário na camada de cima e menos 1, menos 2 no sentido anti-horário na camada de baixo. Em cima, a mesma coisa. Se eu tenho menos 1 aparecendo em cima, eu giro no sentido anti-horário. E geralmente esses números vão estar separados por uma barra. Então tem 1,1, ou seja, 1 aqui, barra. Então, seria, por exemplo, aqui, para fazer sentido 1 menos 1, barra 1, 2, 3,0, barra 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, barra, certo? Então, isso é o que os números significam, beleza? E isso é o que a barra significa. Com isso, a gente consegue ler qualquer algoritmo do Square One, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Tá, aqui a gente tem que aprender a orientar esses cantos, então colocar eles na face certa. Aqui tem mais cantos brancos, então eu vou assumir que é a face branca. Aqui tem mais amarelos, vou assumir que é a face amarela, certo? O que a gente faz para resolver, então, arrumar esses cantos? Eu vou colocar o canto que está errado aqui em cima, certo? E o canto que está errado aqui embaixo. Então, eles vão estar... Um vai estar para trás na esquerda e o outro vai estar para trás, para baixo, né? Na direita. O que eu vou fazer é 1 barra 1, 2 e aqui menos 1 barra. Viu como é que foi tranquilo arrumar os cantos? Outro caso que pode aparecer para acelerar as resoluções de vocês é, se tem dois cantos errados, eu posso só alinhar eles aqui. Um cubo vai ficar deslocado para algum dos lados e eu faço a barra direto, certo? E já arrumo dois cantos de uma vez em vez de ter que fazer esse algoritmo duas vezes. Em casos em que eu tenho os meios desorientados, eu quero colocar os meios nas faces certas, a gente vai deixar um meio aqui em cima e um meio aqui em cima. E o algoritmo que a gente usa para isso é menos 1 barra, menos 3 barra, 1, 4 barra, menos 4, menos 1 barra, 3 barra, certo? Arrumei esse meio aqui. Vamos arrumar de novo mais um? Então, menos 0, menos 1 barra, menos 3, 0 barra, 4, 1 barra, menos 4, menos 1 barra, 3
barra. Temos todos os meios orientados. Em um caso em que eu tenho 2 assim, verticalmente, eu posso fazer bem mais fácil. O que eu preciso fazer é 1, 0, barra, menos 1, barra. Já arrumei 2 meios de vez, o que é muito mais rápido que fazer o algoritmo 2 vezes. Próxima etapa, a gente vai permutar os cantos. Para permutar os cantos, a gente consegue resolver facilmente com o primeiro algoritmo que eu vou mostrar, mas é muito mais rápido se a gente aprender mais uns 2 algoritmos que eu vou mostrar também, que eles são bem tranquilos, bem fáceis e vão acelerar muito a sua resolução do Square One, para você não ter que repetir o mesmo algoritmo 3, 4 vezes às vezes. Para resolver os cantos, a gente vai deixar primeiro, então, 2 cantos certos atrás, 2 cantos errados na frente. Esse é o nosso primeiro algoritmo, que a gente vai fazer barra 1, 2, 3, 1, 2, menos 3, ou menos 1, menos 2, menos 3, barra 1, 2, 3, barra menos 1, menos 2, menos 3, barra 1, 2, 3 embaixo, barra menos 1, menos 2, menos 3, barra. Arrumei os 2 cantos. Beleza, nosso próximo caso é quando eu tenho 2 cantos errados em cima, 2 cantos errados embaixo, e eu preciso trocar eles lateralmente. Então, esse troca com esse e esse troca com esse. O que eu vou fazer é deixar os 2 cantos errados de baixo aqui na frente e esses 2 cantos errados de cima na esquerda. Eu vou fazer barra 3, 0, barra menos 3, 0, barra 0, menos 3, barra 0, 3, barra. Resolvi eles ao mesmo tempo, certo? Muito mais tranquilo. Próximo caso, tenho troca na diagonal em cima, troca na diagonal embaixo. Não importa a posição que eu segure o cubo, e esse algoritmo é o mais fácil entre todos eles. Barra 3, menos 3, barra, menos 3, 3, barra. Resolvido os cantos, certo? Por último, temos esse caso aqui, em que eu tenho 2 cantos resolvidos, 2 cantos que precisam trocar lateralmente, 2 cantos que precisam trocar diagonalmente. Para isso, o que a gente vai fazer é barra 3, barra menos 3, barra 3, barra menos 3, barra. Certo? Só mexendo a face de cima, que era onde tinha a troca na diagonal. E com isso a gente resolveu os cantos do Square One. Beleza? Vamos então para a nossa próxima etapa, em que a gente começa a resolver os meios. Um caso que pode aparecer é esse daqui, em que eu tenho 2 meios para trocar diagonalmente entre eles dois, diagonalmente embaixo também. Uma outra forma desse caso aparecer é como 3 meios que precisam ser trocados entre si, certo? Então, esses 2 casos podem ser resolvidos da mesma forma. Aqui eu só tenho que aplicar o algoritmo 2 vezes. Então, o que esse algoritmo faz é, troca os 2 daqui, esses 2, e troca os 2 aqui, certo? E o algoritmo é 1 barra 303 barra menos 1 barra 1 menos 2 barra, certo? Troquei os 2 aqui, troquei os 2 aqui. Posso repetir o algoritmo para trocar esses 2 de novo. 1 barra 03 barra menos 1 barra 1 menos 2 barra, certo? Esse foi um dos casos. Posso ter casos em que eles estão trocados assim, verticalmente. Esse troca com esse e esse troca com esse. Para esse caso, o que eu posso fazer é 1 barra menos 1 barra 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 1 barra menos 1 barra e resolvido. Outra forma desse caso aparecer é assim, por exemplo, como se fosse a permutação H do 3×3, beleza? Então, mais um caso que a gente já tem, que é um caso tranquilo, em vez de a gente ter que usar o algoritmo de paridade várias vezes, que é bastante complicado. Agora o último caso, o temido algoritmo da paridade, um dos maiores impedimentos para quem quer começar no Square One, certo? Realmente é um algoritmo bem longo, mas o que eu recomendo é não se atentem a decorar a sequência numérica, a sequência de movimentos dele. Se atentem a tentar montar a memória muscular, ver visualmente como as peças se movem, certo? Mas eu também vou falando aqui na anotação para vocês poderem anotar, registrar e tudo mais. Uma curiosidade é que a paridade pode ser resolvida tecnicamente sem algoritmo nenhum. Se eu, toda vez que o cubo conseguir ser alinhado, por exemplo, ó, aquele conseguiu ser alinhado, aquele conseguiu ser alinhado,
aqui ele conseguiu ser alinhado, aqui ele conseguiu ser alinhado. Toda vez que ele for alinhado, eu fizer um giro com barra, a paridade vai ser resolvida depois de 82 vezes. O que realmente não é muito prático para quem quiser treinar, competir ou montar bastante Square One, mas fica aí a cargo de curiosidade para vocês. A paridade pode ser resolvida só alinhando e fazendo a barra até montar, certo? Mas vamos para o algoritmo de verdade. Ele começa como? Barra, menos 3, 0, barra, 0, 3, barra, 0, menos 3, barra, 0, 3, barra, 2, 0, barra, 0, 2, barra, menos 2, 0, barra, 1, 2, 3, 4, 0, barra, menos 2, barra, 2, barra, menos 1, 1, 2, 3, 4, barra, 0, 1, 2, 3, menos 3 no caso, barra, 1, 2, 3. Resolvemos o algoritmo da paridade. Vamos ver então visualmente o que acontece no algoritmo da paridade para ajudar vocês a registrarem tudo. Então deixo as duas peças aqui, barra, vou jogar ó, meio canto, canto, meio, meio canto, esse padrão vou jogar para esse lado, barra de novo. Olhando aqui embaixo, ó, a gente tem esse padrão de novo, canto, meio, meio canto. Vou deixar aqui desse lado, então do lado esquerdo, e fazer a barra. Agora eu vou deixar ele embaixo, aqui. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Deixei ele aqui embaixo, fiz a barra de novo. Agora eu vou fazer 1, 2, 3. Vou deixar o mesmo padrão aqui, canto, meio, meio canto. Vou deixar ele aqui na direita agora. Barra. Agora aqui em cima, vou pegar esse canto, vou jogar para o lado oposto dessa barra aqui. Barra. Agora, ó, 2 aqui embaixo. Então, vou pegar esse canto e jogar para o lado oposto. Barra. Pegar esse canto e voltar ele para o lado que ele estava antes. E agora eu vou fazer a volta toda até chegar nesse canto aqui. 1, 2, 3, 4. Certo? Agora eu vou pegar esses dois meios e jogar para o lado. Voltar os dois meios para o lado que eles estavam. Menos 1 aqui para alinhar. Aqui, ó, canto, meio, meio, canto. Deixar ele poder partir ele ao meio. E aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Aqui tem meio, canto, meio. Eu vou dar meia volta até chegar nesse canto aqui. Ó, já vejo que tem uma linha de branco aqui, uma linha de branco aqui. Posso alinhar as duas para quando eu fizer a barra. Já vim com ele resolvido, certo? E agora vamos para os casos para como arrumar essa barra aqui. Para arrumar ela, são os algoritmos mais tranquilos. Eu giro, dou meia volta. Giro, dou meia volta. Giro, dou meia volta. Certo? Então, para arrumar a barra bagunçada, é bem tranquilo. Barra, meia volta, barra, meia volta, barra, meia volta. Certo? Ela pode estar assim também, invertida, certo? Verde e azul invertidos, ou verde e vermelho invertidos. Para resolver isso, eu faço barra, dou meia volta, só o meio, só a camada do meio, dou barra de novo. E pronto, a gente tem o Square One resolvido. Já dá para começar a treinar com isso, e só com esses algoritmos que eu já mostrei, dá para conseguir um tempo médio de 30 segundos até. É o método que eu geralmente utilizo para montar, minha média varia entre uns 25 a 30 segundos, então dá para se dar muito bem só com esses algoritmos aqui, para depois começar a aprender métodos mais avançados.